Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 28 de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Cassada liminar do Supremo para análise de vetos presidenciais em ordem cronológica. Congresso deve votar orçamento da União e royalties do petróleo na semana que vem. Comissão da MP dos Portos define calendário de trabalho. Veja as medidas provisórias aprovadas ontem no Senado. E Câmara aprova projeto que acaba com 14º e 15º salários de parlamentares. Agora, no Senado em Dia. O Supremo Tribunal Federal revogou a liminar que determinava a votação dos vetos presidenciais pelo Congresso em ordem cronológica. O impasse, que durava 2 meses e meio, começou numa batalha pelos royalties do petróleo e paralisou a votação do orçamento de 2013. No Congresso, expectativa. Nós não podemos continuar sem regra. Nós precisamos de regra, até porque é a regra que garante o direito da minoria. Há uma necessidade de resposta do Congresso Nacional para vetos que estão adormecidos há alguns anos. Esses vetos nunca impediram o Congresso de votar outras matérias. Até dezembro do ano passado, quando a presidente Dilma vetou partes do projeto que redistribui os royalties do petróleo entre União, estados e municípios. Assim, a nova regra passou a valer apenas para contratos futuros. Parlamentares de estados não produtores, que são maioria, se articularam para derrubar o veto e conseguiram aprovar a urgência da matéria. Na prática, ela passaria à frente de outros 3.000 vetos. Com medo de perder parte dos recursos que já recebem, os estados produtores de petróleo reagiram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Em decisão provisória, o ministro Luiz Fux determinou que o Congresso respeitasse a fila e apreciasse os vetos em ordem cronológica. A decisão provocou um impasse que envolve os 3 poderes. O Executivo passou a temer a derrubada de vetos antigos que levem a gastos bilionários e a um rombo nas contas públicas. E o Congresso recorreu ao Supremo, alegando interferência no Legislativo, e paralisou as votações, como a da lei orçamentária. A polêmica está no artigo 66 da Constituição. Se o Congresso não analisar os vetos presidenciais em 30 dias, as demais proposições ficam sobrestadas, isto é, suspensas até a votação final. No julgamento do recurso do Congresso, o relator Luiz Fux manteve a liminar. Todos os vetos são urgentes na medida em que no votado veto tranca a pauta. Disse que a pauta do Congresso não está trancada, apenas a sequência dos vetos, e garantiu que não há interferência do Judiciário no Legislativo. Nós não estamos elegendo pautas substanciais para o Parlamento. Nós estamos fazendo cumprir as regras do devido processo legislativo. Mas a maioria dos ministros derrubou a liminar. Estenderia um manto de insegurança jurídica sobre todas as deliberações tomadas pelo Congresso Nacional, pelo menos nos últimos 13 anos. A base do governo comemorou a decisão do Supremo. Abre efetivamente os trabalhos do ano de 2013, senhor presidente, para que o Congresso Nacional possa retomar os nossos trabalhos legislativos. Nos dá a condição de votar agora rapidamente o orçamento. Então nós estamos conversando com o presidente Renan para marcar uma sessão do Congresso para a próxima terça ou quarta-feira e a gente tem a condição efetiva de aprovar o orçamento, porque é importante para o Brasil. Mas como o mérito da ação ainda será julgado, a oposição questiona a legalidade de novas votações pelo Congresso. O que a decisão do Supremo diz é que o Congresso, na aprovação dos vetos, não precisa seguir a ordem cronológica da sua comunicação ao Senado. Isso é a decisão do Supremo. Agora, o orçamento não pode ser votado sem que se vote primeiro os vetos. Isso, para mim, é muito claro. Segundo os ministros do Supremo, a decisão desta quarta, apesar de provisória, permite sim ao Congresso retomar as votações. Assim, tanto o orçamento quanto o veto à lei dos royalties do petróleo podem entrar na pauta. Nesta quinta, o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai se reunir com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, para decidir o calendário de votações do Congresso. E foi aprovado ontem o plano de trabalho da comissão mista que vai analisar a medida provisória sobre a receita dos royalties do petróleo. O texto destina para a educação 100% dos royalties de contratos futuros. Os parlamentares aprovaram as atividades sugeridas pelo relator da comissão mista, deputado Carlos Zaratini. Serão feitas audiências públicas sobre as perspectivas de produção de petróleo e gás no Brasil
e a destinação dos royalties para a educação. A comissão elegeu como presidente o senador Vital do Rego. A Comissão de Relações Exteriores se reúne hoje às 10 horas para analisar uma pauta com 8 itens. Um deles é o projeto que dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades e acompanhantes em aeronave de propriedade arrendada ou locada pela Administração Pública Federal. Também às 10 horas, a Comissão de Reforma do Código Penal ouve em audiência pública o jurista Miguel Reale Júnior e o procurador da República, Luiz Carlos Gonçalves, que foi o relator da Comissão de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto de reforma do Código. A Comissão de Direitos Humanos será instalada logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. Na reunião desta manhã, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai eleger a presidente e o vice-presidente. Seguindo a proporcionalidade da representação aqui no Senado, os partidos indicaram para presidir a comissão a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e para vice-presidente o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Das 11 comissões permanentes do Senado, restarão 2 que ainda precisam fazer a instalação. A Comissão de Desenvolvimento Regional, para a qual os partidos ainda não chegaram a um acordo sobre presidência e vice-presidência, e a Comissão de Ciência e Tecnologia, que vai eleger a mesa na próxima quarta-feira. O presidente vai ser o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais. André? Obrigado, Ronaldo. E agora pela manhã também haverá reuniões de 2 comissões mistas sobre medidas provisórias. Uma analisa a MP 593, que amplia a oferta de bolsas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. A outra comissão é sobre a MP 591, que altera o valor das indenizações às concessionárias de energia elétrica em virtude do desconto de 20% na tarifa de luz determinado pelo governo federal desde fevereiro. As reuniões estão marcadas para logo mais às 10 horas. A Comissão Mista da Medida Provisória que muda a gestão dos portos definiu a agenda de audiências públicas e de votação do relatório. Os trabalhadores ameaçam romper o acordo com o governo e entrar em greve. As audiências públicas na comissão da MP 595 começam na semana que vem. No dia 6 de março, os parlamentares ouvem os representantes dos trabalhadores. Nas semanas seguintes, em datas que ainda não foram definidas, participam dos debates empresários, operadores e usuários dos portos, especialistas e órgãos do governo, como a Secretaria de Portos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Empresa de Planejamento e Logística e os Ministérios dos Transportes, do Trabalho e do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. As audiências vão até 20 de março. A apresentação do relatório está prevista para o dia 3 de abril e a votação na comissão para o dia 10. Qual é o sentido da proposta que foi apresentada? É dialogar amplamente com todas as partes, com todos os setores, governo, operadores, investidores, sobretudo no Congresso. A escolha dos representantes dos trabalhadores foi polêmica. As federações dos portuários, estivadores e conferentes ameaçam não participar do debate na próxima semana por causa da decisão dos parlamentares de convidar a FETAPORT, a Federação dos Trabalhadores em Agenciamento Marítimo. Os trabalhadores portuários também ameaçam entrar em greve se a FETAPORT participar do debate. Com certeza, essa federação vai vir aqui para falar a favor da medida provisória, porque se a medida provisória for aprovada, eles passam a existir, porque do nosso ponto de vista, muitos trabalhadores serão terceirizados com essa medida provisória. E aí sim eles passam a existir. Então você vai trazer alguém que não existe para dar legitimidade e para falar a favor de uma coisa que os trabalhadores não querem. Não vejo por que nós tenhamos que censurar quem quer que seja. Nós estamos abrindo para todos. O deputado Arnaldo Jardim sugeriu a inclusão do ex-ministro Delfim Neto entre aqueles que contribuam para o debate. Que venha o ministro Delfim Neto para contribuir com o debate. Os trabalhadores também acusam o governo de esvaziar as negociações iniciadas na última sexta-feira no Palácio do Planalto. Todos os segmentos do Executivo que participaram diretamente
da elaboração da MP para que nós pudéssemos costurar um acordo com a presença do relator e que pudesse vir para o Legislativo já ela amadurecida, pronta para ser aprovada. E o que nós pudemos ver hoje, que não é isso que o governo deseja. Então os trabalhadores vão analisar com bastante seriedade e vamos ver qual é a posição que nós vamos tomar. Nós, enquanto parlamentares, temos que valorizar o parlamento e temos que valorizar o papel que o Senado e a Câmara têm na discussão das medidas provisórias. O governo já se manifestou contra a edição da medida provisória. Menos imposto sobre a folha de pagamento das empresas, incentivo ao consumo e apoio ao desenvolvimento do Centro-Oeste. São ações previstas pelas medidas provisórias aprovadas nesta quarta-feira no Senado. A um dia de perderem a validade, as duas medidas provisórias foram aprovadas por acordo de lideranças. A MP 581 permite à União conceder crédito a 2 bancos oficiais. A Caixa Econômica Federal recebeu 13 bilhões de reais, sendo que 3 bilhões devem financiar bens de consumo duráveis para famílias com renda de até R$ 1.600 por mês. Esse recurso também pode ser usado para a compra de material de construção, mas sem limite de renda familiar. Já o Banco do Brasil terá 8,1 bilhões de reais para financiar o setor agropecuário. O país precisa que o setor privado ajude a investir, mas também tem que colocar recursos à disposição para que nós possamos fazer isso. A MP aprovada também regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. É um fundo importantíssimo para garantir o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste. Esse projeto que está sendo proposto é um projeto que adapta o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste às mesmas condições dos demais fundos de desenvolvimento do Nordeste e do Norte. A taxa de juros cobrada nas intermediações bancárias no Centro-Oeste, no FCO, era e é hoje de 6%. O que não está dito até agora é que essa medida provisória baixa essa taxa de juros de intermediação de 6% para até 3%, o que é uma grande vantagem efetiva para investimentos em infraestrutura e para a facilitação da geração de empregos e de investimentos novos. A segunda MP aprovada foi a 582, que faz parte do Plano Brasil Maior de Incentivo à Indústria. A medida amplia a desoneração da folha de pagamentos de 40 setores da economia, como transportes, alimentos, saúde, eletrodomésticos e construção civil. Para que nós tenhamos um crescimento econômico sustentado, é fundamental que venha a ser aumentado o nível de investimento. E para aumentar esse nível de investimento no Brasil, nós precisamos reduzir o custo do Brasil, reduzir o custo das empresas, reduzir a burocracia. Nós não podemos entender ou aceitar, e nem é possível um país se desenvolver tributando a mão de obra, senhor presidente. É preciso tributar o lucro, é preciso se tributar a renda, mas não se tributar a mão de obra, o trabalho em nosso país. A oposição votou a favor da medida, mas fez cobranças ao governo. Vamos tocando assim mesmo. A oposição não vai votar contra, a oposição vai votar a favor. Apenas nós queremos mais, nós queremos melhor, nós queremos uma verdadeira política econômica. Dada a impossibilidade de promovermos uma reforma tributária sistêmica, ampla, a um só golpe, como desejaríamos, nós temos que ir promovendo melhorias no ambiente da tributação, de modo a que gradualmente o Brasil possa ter um ambiente melhor nessa área. A pauta do plenário fica trancada até a votação de outra medida provisória que destina recursos para o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A Câmara aprovou ontem o projeto do Senado que acaba com o 14º e 15º salários pagos todos os anos aos deputados e senadores. A proposta, de autoria da senadora licenciada Gleisi Hoffmann, atual ministra-chefe da Casa Civil, prevê que os parlamentares recebam, como os demais trabalhadores, 13 salários anuais. No plenário, senadores comentaram a proposta. Na minha opinião, era uma questão de privilégio do parlamento brasileiro. Então, eu abri mão, no final do ano passado, encaminhei uma correspondência para a mesa da Casa, solicitando que não depositasse na minha conta o 14º e o 15º salário. Felizmente, esse privilégio inadequado, descabido, hoje é posto fim
com a votação por parte da Câmara. Agora é uma decisão do Congresso Nacional, que teve, digamos assim, a participação, inclusive, de Vossa Excelência como líder do PMDB à época e agora, evidentemente, como presidente da Casa, acolhendo a decisão que a Câmara acaba de adotar de liquidar com algo que foi considerado como vantagem, digamos assim, abusiva dos parlamentares. É mais uma medida da Câmara dos Deputados, confirmando uma iniciativa do Senado que demonstra sobejamente que esse processo é irreversível e ele, sem dúvida, aproximará o parlamento da sociedade brasileira. Servidores do Senado fizeram ontem uma manifestação contra o fim do serviço médico da Casa. Vestidos de branco, os servidores percorreram o Senado para protestar contra a decisão da mesa diretora, que na semana passada anunciou a extinção de grande parte do serviço médico. O atendimento será mantido apenas para casos de emergência. Uma comissão dos manifestantes foi recebida pelo ex-presidente do Senado, José Sarney. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.